No livro de Juízes, há um juiz chamado Gideão. Deus chama Gideão com 32 mil soldados. Depois Deus fala para Gideão que tinha muita gente e que ele pedisse para os medrosos e os covardes voltar. Naquele momento, 22 mil soldados voltam, ficando apenas 10 mil soldados. Quantas pessoas medrosos e covardes neste mundo, não é verdade? Meus irmãos e irmãs, amigos e amigas, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Família, tudo bem? Espero que sim. Queridos, mais um devocional diário da AD Holinés. Hoje é dia 4 de junho de 2025 e o nosso tema hoje é coragem para seguir Jesus. Ele mesmo foi quem disse isso em suas palavras. Aquele que quiser vir a mim, tome a cada dia a sua cruz e siga-me, né? Isso foi Jesus quem disse. No ano de 155 depois de Cristo, um homem chamado Policarpo, um dos pais da igreja, ele foi confrontado pelos soldados romanos a negar a Cristo. Policarpo, naquele momento, ele deu a sua palavra, deu o seu discurso e disse: 86 anos de idade tenho hoje e tenho servido a Cristo todos esse tempo. Ele nunca me deixou só, ele nunca me abandonou, ele nenhum mal nunca me fez. Como eu vou negar, como eu vou abandonar, como eu vou blasfemar do meu Senhor e Rei? E essa atitude que ele fez custaria a vida da sua esposa e das suas filhas. Antes da morte de Jesus, um dos apóstolos disse: Senhor, eu estou pronto para até morrer por ti. Jesus naquele momento disse: morrer por mim? Pedro, era Pedro o nome desse discípulo. Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. Aí Pedro, não. Mas mais tarde, após a ressurreição de Cristo, Jesus teve um encontro com Pedro novamente, perguntando-lhe se Pedro amava, e Pedro disse: amo, Senhor. Jesus perguntou a ele por 3 vezes, e ele disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. E Pedro amou Jesus de uma tal maneira após a ressurreição de Cristo, e Cristo ter se revelado para ele. A Bíblia diz que Pedro mais tarde realmente morreu por amor a Cristo. Aí a minha pergunta é: qual a decisão nossa nos dias em que estamos vivendo? Somos pessoas que vamos decidir como Policarpo ou como Pedro, negando a Cristo? Se nós formos sinceros, nós estamos mais para agir como Pedro. Porém, assim como Pedro agiu e nós agirmos, peçamos perdão ao Senhor, entregamos a nossa vida por completo a Ele, e o Espírito Santo, quem sabe, venha nos fortalecer, venha nos dar força para que possamos vencer. Minha oração hoje, nesta noite, é que Deus venha perdoar nessas situações, que a nossa covardia seja transformada e mudada em coragem, e que o nosso Senhor, com as palavras e com ações, Ele nos conceda força para vencermos, independente das situações, independente das circunstâncias, não negarmos ao seu nome. Meus irmãos, agora vamos para a Bíblia Sagrada, no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 21. No capítulo de número 20, Josafá morre, né? Josafá morre, e a Bíblia diz que ele agora, no capítulo 21, ele tem 7 filhos. Dos 7 filhos que ele tem, ele pega Jorão, e Jorão reina sobre Judá. Jeorão, quando se fortaleceu no reino, eu li sobre Jeorão, e a Bíblia diz que ele pega os 6 irmãos que ele tinha e mata os seus irmãos. Aí eu digo, meu Deus, é um coração muito maldoso, é muito medo de perder um trono, de perder um reinado. Irmãos, quantos reis, por exemplo, um dos parentes de Gideão matou 70 filhos do Gideão para reinar no lugar de Gideão, para ser juiz. Era muita maldade desse povo, por causa de um pedaço de terra, gente mata outro, gente esfola outro, família
matam família. Lá no Nordeste, quantas famílias perderam a vida por causa de um pedaço de terra do outro parente, de uma outra família? Irmão, pelo amor de Deus, a gente morre, tudo isso fica aí. Pare de brigar, pare de discutir por um pedaço de terra, por um centavo, por um dinheiro, por R$1, por R$1.000, por R$100. Pare de brigar em nome de Jesus, irmãos. Muito bem, mas a Bíblia diz que Jeorão, ele faz o mal perante o Senhor. Ele não segue o caminho do seu pai Josafá, nem do seu avô Asa, e ele levanta lá para o povo pecar. Ele começa agora a envolver-se de novo com a idolatria. Aí a Bíblia diz que o profeta Elias envia uma carta para ele. Deus dá para Elias, Elias envia uma carta para o rei Jeorão e diz para o rei Jeorão: Jeorão, você não andou nos caminhos do Senhor, você não andou nos caminhos dos seus pais, Deus está irado contra você, Deus vai mandar uma praga para a tua casa, para o teu lar, para a tua família, para os teus filhos, para as tuas mulheres, né? O rei tinha muitas mulheres, para as tuas mulheres, e vai fazer com que você tenha um problema no teu intestino, e você vai morrer com esse problema no intestino, o teu intestino vai sair até para fora. Olha só, que profecia dura, não é verdade? Não demorou muito, ele reinou apenas 8 anos. 8 anos. E a Bíblia diz que sobre a família dele veio o rei da Síria, levou a mulher, levou os filhos, só escapou um dos filhos dele. E a Bíblia diz que ele morre, o seu intestino sai para fora e ele morre. E sabe o que o texto diz? Não deixou saudade. Tem gente que morre e não deixa saudade. Tem pessoas que morrem, a gente nem lembra dele. Só lembra quando outros tocam no nome, né? Misericórdia. Tem gente ruim, tem gente mal, tem gente que é misericórdia. Parece que é um troço. Sabe, irmão? Irmão, se eu soubesse que eu ia morrer daqui a 20, 30, 40, 50 anos e não ia deixar saudade, não ia deixar o legado, irmão, eu preferia partir agora. Eu estou fazendo o que nessa terra? Só fazendo peso? Eu estou fazendo o que nessa terra? Só comendo e fazendo número 2? Pelo amor de Deus, a gente tem muita coisa a fazer. Tem gente que vive nessa terra somente para fazer peso, comer e cagar. Essa é a verdade. Me desculpe, mas tem coisas que a gente tem que falar assim, né? Porque misericórdia. Pois é, Jeorão morreu sem deixar saudade. Aí a Bíblia diz agora que Acasias reinou em seu lugar. Pois os reis árabe e os assírios vieram, mataram toda a família de Jeorão, mas Acasias escapou, né? Mas mesmo tendo escapado, a Bíblia diz que ele anda nos mesmos caminhos de seu pai Jeorão, e ele foi muito mal mais uma vez. Esse é o capítulo 22. No capítulo 22 eu me deparei com um texto que diz assim, veja só, durante toda a minha vida eu sempre ouvi muitos pais e mães dizer: filho, o seu pai nunca vai querer o seu mal, a sua mãe nunca vai querer o seu mal, a mãe nunca vai aconselhar você para o mal, um pai nunca vai aconselhar você para o mal. Pois é, me surpreendi. A Bíblia diz que é ao contrário. Houve uma mulher chamada Atália, parente lá de Acabe. Ela aconselhou Amazias pelo caminho do mal. Está registrado lá no capítulo 22 e o versículo 3 de 2 Crônicas. Ela, diz o texto bíblico lá, ela ensinava Acasias a fazer o que era errado. Além do mais, a família de Acabe começou a dar conselhos a Acasias, e isso diz o texto bíblico que arruinou a família ou a vida de Acasias. Irmãos, precisamos ter muito cuidado. Quem é o nosso conselheiro? Mãe, cuidado com os conselhos que você dá para o seu filho. Mãe, há conselhos, né? Há caminhos que para o homem parece bom, mas o seu fim é a morte. Eu vou traduzir isso aqui para: há conselhos também que para o homem até parece bom, mas o seu fim pode ser caminho de morte. Então, homem, irmão, irmã, cuidado também nos conselhos que você recebe. Quem está te dando esse conselho? Lembra que o filho Roboão, ele recebeu o conselho dos homens jovens, que não tinha tanta experiência, e aquilo foi difícil para ele. Por isso que o reino de Israel foi dividido em 2. Muito bem, houve uma guerra entre o rei de Israel, né, Jorão, e o rei da Síria. Né? Jorão
e o rei da Síria estava em guerra, e Jorão, naquela guerra, ficou doente. Ele foi ferido, veio para casa, e Acasias, naquela ocasião, foi visitá-lo. No momento que Acasias vai visitá-lo, Deus tinha levantado Jeú, né? Eliseu tinha ungido Jeú rei. E o Jeú vem a encontrar-se com o rei Jorão, e no meio do caminho encontra com Acasias, e ele mata Acasias. Meu Deus! A Bíblia diz por quê? Porque ele também era mau perante o Senhor. A Bíblia diz que mata Acasias, Acasias é morto, e a sua mãe, Atália, reina em seu lugar. Depois, quando Atália começa a reinar, olha só, a mãe dele como que era, mandou matar todos da família real, matou todo mundo. Ficou sozinha a vozinha Atália, né? Mas teve um filho deles lá que era chamado Joás, e uma das tias de Joás pegou Joás ainda novo, 2 anos, 3 anos, e escondeu Joás no templo. Esse Joás vai dar problema para Atália, você vai ver. Finalmente, no Evangelho de Jesus Cristo, escrito pelo evangelista João, capítulo número 14, eu lembro dessa frase no hebraico: catalassou, não se turbe o vosso coração. Não se turbe, é catalassou, não fique preocupado, não fique turbado. Aí Jesus foi quem disse isso: crede em Deus, crede também em mim, na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu não vos teria dito, vou preparar um lugar e virei outra vez, e quando eu voltar, levarei vós para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejai vós também. Filipe levanta-se, né? Tomé diz assim: Senhor, nós nem sabemos para onde tu vai, como sabemos o caminho? Aí Jesus responde, disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai a não ser por mim. Ninguém vai ao Pai, vem ao Pai a não ser por mim. Aí agora pergunta Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai. Ele disse: Filipe, tu ainda não conhece o Pai? Há tanto tempo eu estou convosco. Você não sabe que quem me vê a mim, vê o Pai. As obras que eu faço, eu não faço de mim mesmo, mas eu faço pelo meu Pai, né? Tudo quanto eu falo, minhas palavras são do meu Pai e tal. Ele disse: mas eu vou embora. E eu não vou deixar vocês só, não vos deixarei órfão, porque eu vou enviar da parte do meu Pai, ele vai enviar o Espírito Consolador, né? Outro, Paracleto, ele vai enviar em meu nome, o Espírito da verdade que o mundo não conhece, porque não pode conhecer. Depois ele diz: eu deixo-vos a paz. A minha paz eu vos dou. Não dou como o mundo. A minha paz não é como a paz do mundo. Eu deixo-vos a paz, né? E termina o texto quando ele diz para os discípulos: vamos embora, porque o príncipe desse mundo já é chegado. Está quase na hora do sofrimento de Cristo começar aí no livro de João. Grande abraço a todos. Amanhã teremos mais.